Vou começar os testes então. Primeira coisa, eu vou abrir aqui o CodeBlocks. Vamos criar um projeto base de C++, Create New Projects, console, C++, score local, task 3, score local tu quer salvar, avançar, deu. Vou em Projects, o nome do projeto, Sources, Main. Está aqui o projeto base, né? Vou dar um zoom aqui, só um segundo. Ok. Primeiro item, não mexer em nada, certo? E vamos fazer o código dentro do main. Tá aqui. Nós vamos fazer um código em for, while e do while. Primeiro vai ser for. Só apagar aqui. Vamos lá. For. Primeiro pedaço, né, primeira parte dele é a variável, certo? Eu já vou aproveitar e já vou declarar uma variável dentro mesmo. Int x, igual, iniciando com 0. Enquanto x for menor que 5, por exemplo. E a cada incremento x mais mais. Perfeito. E aqui embaixo fica o código que vai se repetir n vezes. Então, o que nós temos aqui? O x começa em 0. Enquanto o x for menor que 5, executa o bloco de código, que está aqui embaixo, está em branco por enquanto, e a cada vez que ele executa, incrementa 1. X é x, recebe x mais 1. Ok. Como é que funciona então? Primeiro laço é 0, vai até o final, né? 0. 0 é menor que 5? É menor que 5. Então, executa aqui até o final, volta, incrementa 1. Agora x vale 1, né? 0 mais 1, 1. 1 é menor que 5? Sim. Executa até o final, volta. Agora x vale 2. 2 é menor que 5? É. Vai até o final e assim até enquanto isto for verdade. X menor que 5. Para a gente poder olhar bem isso aí, vou botar uma saída aqui. X. End line. Então ele vai imprimir o conteúdo do x a cada interação, certo? E vai dar uma nova linha. Vamos compilar. Vamos executar. 0, 1, 2, 3, 4. Por quê? 0 na primeira interação, na segunda é 1, 2, 3, 4. Por quê? Porque na quinta ele sai do laço. Por exemplo, está aqui em 4. Veio para cá, voltou, somou 1, 5. É menor que 5? Não. Então ele acaba o laço e continua o código. No caso está em branco. Certo? Então vai de 0 a 4. Perfeito. Esse é o for. O for é utilizado quando eu já sei o número de interações que eu vou realizar. Eu já sei o número de vezes que o laço vai executar. No caso, 5 vezes. Vamos para o while agora. Vou só comentar isso aqui. Para ignorar, né, esse código aqui. Barra asterisco. E asterisco barra. Esse código está sendo ignorado. Vamos agora ao while. X igual a 0. Enquanto x for menor que 5, executa este bloco embaixo. Vou copiar essa saída aqui. Ok? Perfeito. O que acontece aqui? Ele vai, enquanto essa pergunta for verdade, ele vai executar esse bloco aqui. Qual é o problema nesse caso? Ele vale 0. Chegou no final, ele volta. Continua valendo 0. Então ele vai executar infinitamente, sempre 0, 0, 0, 0. Então em algum momento eu tenho que mudar o valor do x dentro do meu laço. Vou colocar aqui x recebe x mais 1. Alguns preferem, né? X mais mais. Dá na mesma. Certo. Então ele vai botar 0, 1, 2, 3, 4 e depois ele sai do laço. Vamos olhar. Ó, 0, 1, 2, 3, 4. Perfeito. Ok, mesma coisa. Agora vamos fazer o mesmo código, certo? Usando o do while. Vamos olhar aqui, rapidão. Vamos lá então. Como é que funciona? Mesma coisa. Do
no final o while. X menor que 5. Mesma situação. Qual é a diferença? Nesse anterior aqui, ele perguntava no início. Agora perguntamos no final. Vou copiar o código, está aqui dentro. Ele vai imprimir X, vai somar 1 e pergunta. Se for verdade, ele volta para o do. Opa, faltou uma ponto e vírgula lá em cima, vamos voltar. Aqui, ó. Faltou um ponto e vírgula aqui. Vamos executar, compilar, né? Executou, agora executamos. De 0 a 4. Qual é a diferença do while e for? Vamos olhar aqui. O for primeiro, está aqui embaixo. Esse aqui. Ele começa em 0, né? E vai até menor que 5. Então eu já estou aqui atribuindo. Vai executar 0, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Certo? Incrementando 1 a cada vez. Cada laço, né? Então aqui eu já sei o número de vezes que ele vai incrementar. Que ele vai executar. O while. O while eu não sei o número de vezes. Depende do x inicial. Se o x for 0 inicial, é 5 vezes. O x pode começar com 2, com 3, né? Então aqui eu não sei o número de vezes que ele vai rodar. Depende de como o x vai iniciar. Porém, olhem bem, se o x começar com 5, ele nunca vai executar, né? E o do while? O do while eu posso sempre afirmar um item só. Sempre vai executar pelo menos uma vez. Porque ele executa e depois pergunta. Se o meu x vale 5 aqui, inicialmente, por exemplo, ele vai executar uma vez, o x vai valer 6 aqui, nesse ponto, depois vai ser falso e ele continua, né? Então, pelo menos uma vez ele executou aqui. Se eu olhar esse de baixo aqui, por exemplo, ele pergunta. Se for falso, ele nunca vai executar. Então, nesse caso, né, ele nunca vai executar. No do while, pelo menos uma vez. E nesse caso aqui, do for, eu só vou remover a criação da variável no próprio for, né? Ficaria assim. Mesmo o x valendo 5, ele vai com certeza rodar 5 vezes, de 0 a 4. Então, o do while executa pelo menos uma vez, o while pode nunca executar, e o for executa com certeza o número de vezes que for o laço já pré-definido. Ok? Então, aqui tem o while, o do while e o for. Obrigado.